Eu amo o Brasil. Eu acredito no Brasil. E mais do que isso, acredito no Deus que muda histórias, rumos, destinos de vidas e de nações. Nossa palavra de hoje à noite tem a ver com a responsabilidade que eu e você temos como cidadãos, em primeiro lugar, dessa nação, mas também a responsabilidade que nós temos como cidadãos do reino dos céus. O privilégio que nós tivemos de estar com o Dr. Deltan Delagnol, esse procurador, um homem sério, jovem, mas revestido de uma autoridade que, além do conhecimento técnico que ele tem, da sua formação em Harvard, mas um homem de Deus, membro de uma igreja cristã, que não está indo contra a corrupção do nosso país por ser cristão, necessariamente, mas por ser um cidadão de moral, Eu acredito que quando Deus, Ele levanta homens na história de uma nação para abençoar, Ele não levanta pensando no povo de Deus, não. Ele levanta pensando na vida de todo ser humano, porque a justiça de Deus é um direito e uma bênção que Deus dá e deseja entregar a todo ser humano, independente do credo religioso, certo ou não, amados? Por isso a minha palavra hoje à noite, aquilo que eu quero repartir com os irmãos, é instigado pelo coração do que eu ouvi na terça-feira do Dr. Deltan, quando estávamos lá no Ministério Público pela manhã, mas também à noite, quando esteve conosco aqui, trazendo uma palavra, aí sim, como discípulo de Jesus, a nós como igreja aqui reunidos no Tadel, na Escola de Líderes. Mas quero deixar claro que o que instiga a minha alma, amados, não é nenhuma aliança partidária, porque a minha aliança, ela é com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui, nem vou falar hoje em nome de qualquer partido político, mas como servo do Senhor Jesus, que pertence ao reino dos céus. E a outra palavra minha é de que eu não acredito no discurso sem ação, mas um discurso que me tira da posição de profeta, ou da posição de alguém que transmite um recado da parte de Deus, mas se esconde com medo de enfrentar a realidade da corrupção do nosso país. Não. Quando eu me levanto hoje aqui para trazer uma palavra de Deus, eu sei que a minha cabeça pode rolar, mas a minha cabeça, ela é de Jesus Cristo, como o meu coração é. Mas, igreja, eu quero dizer para você que nesse contexto político nacional, onde a Operação Lava Jato, e você certamente deve estar acompanhando isso, tem denunciado a vida e a corrupção presente no nosso país, instalada no governo federal, tem que nos levantar e tem que nos levar a uma reflexão mais profunda do nosso papel, daquilo que compete a nós, como cidadãos, mas também como servos do Senhor Jesus, como igreja de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a meditar comigo na história de corrupção. O livro dos Reis, capítulo 21, é o texto que nos inspirará nessa meditação hoje à noite aqui. E antes de ler, dando um pano de fundo, você vai observar nesse texto a história do rei Acabe e de Jezabel, que reinavam sobre o povo de Israel em Samaria. E no momento da história do povo de Israel, esse homem, o rei Acabe e Jezabel, se posicionam com a sua autoridade de rei numa ação, no mínimo, para não dizer coisas mais sérias que vamos dizer, mas agora no mínimo, centradas em si mesmos, distante da função que Deus lhe colocou como rei, que é o interesse do povo, que é o bem do povo, que é a proteção do povo. Você vai ver nessa história aqui, tentativa de suborno,
presta atenção, se tem alguma semelhança com o estado político dos nossos líderes e autoridades. Tentativa de suborno, mau uso e ou abuso de poder pelas autoridades constituídas, Acabe e Jezabel, homicídio seguido de confisco de propriedade alheia, posse indevida, enriquecimento ilícito. Pelo menos essas coisas estão no texto que nós vamos ler aqui. Presta bem atenção. Alguma semelhança com a nossa realidade, amados? Nós vamos ler, eu quero convidar você então a olhar, ler com este olhar de uma crise política de autoridade na nação. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 21, a vinha de Nabote. Um texto que já li tantas vezes, mas Deus me deu uma nova perspectiva para ele, para essa palavra de hoje. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Então o rei deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, talvez a sua tradução está aí, homens sem caráter, ou homens filhos de Belial, ou homens malignos, né? Sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado no meio do povo. Então 2 homens violentos, vadios, vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, ao profeta: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel.
Os cães comerão os que pertencem a Acabe, que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reino de seu filho. Se puder, deixe a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Pai amado, a inspiração do Teu Espírito é algo tão sobrenatural, algo que a gente não consegue explicar. Como Tu tomas a Tua própria palavra e revelas a nós verdades tão profundas. Eu acredito no sobrenatural do Teu Espírito em fazer esse tipo de coisa, mas mais do que isso, Espírito Santo. Em tomar esta palavra já revelada e multiplicar esta palavra em mentes e corações de homens, dando rumos à história, mudando destinos, mudando a cosmovisão da vida, a cosmovisão dos negócios, a cosmovisão dos relacionamentos, a cosmovisão da nossa influência, ó Deus, numa nação. Eu rogo do Senhor, Espírito Santo, que esta noite o Senhor faça milagre entre nós. Que a nossa cosmovisão sobre a nossa postura em relação ao contexto, ó Deus, moral da nossa nação. Ó Deus, mais do que isso, o contexto moral daqueles que nos cercam. E mais do que isso ainda, o meu próprio contexto de corrupção interior que o Senhor vê. Que nesta noite o Teu Espírito possa nos libertar. E que mais do que isso, Senhor, o Senhor nos leve a sermos homens e mulheres que foram alcançados por esse poder do amor através de Cristo Jesus. E que vem transformando o nosso coração de um coração corrupto para um coração santo, consagrado. E chamado agora para entrar na história, seja da minha casa, dos meus amados, seja dos meus vizinhos, seja dos meus colegas de trabalho, seja dos meus empregados, seja do meu patrão, ou seja mesmo, Pai, dos políticos dessa nação. Nós nos apresentamos aqui hoje à noite pedindo que algo sobrenatural aconteça na nossa cosmovisão, do nosso papel como igreja e como cidadãos, diante da condição de corrupção em que nos encontramos no nosso país. Faz algo hoje aqui, que só possa ser declarado que vem do Senhor, do trono de graça, do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, esse texto, para mim, ele tem tudo a ver com o momento do nosso país. Essa semana, orei, consultei meu mentor, falei com o Armando, falei com o meu discipulador e disse, cara, eu estou tão incendiado por essa condição do país, me ajudem. Eles me deram alguns insights. E ontem eu confesso para vocês que era 10 horas da 9 horas da noite, eu estava absolutamente, assim, apreensivo sobre o nosso momento de hoje, porque nós oramos tanto por hoje, e dizendo, Senhor, eu preciso trazer uma palavra direta do Teu Espírito, Pai. Não só da compreensão humana, né? E Deus é tão gracioso, graciosíssimo demais, porque ontem é como se em 10 minutos Deus abrisse os meus olhos ao ler esse texto assim, gente. Eu quero dizer que eu acredito que essa é a palavra de Deus para nós. Acredito mesmo. Deus quer nos levantar, queridos, para entrarmos na história do nosso país e não aceitarmos a condição em que nós nos encontramos. Agora veja bem que esse texto que envolve corrupção, tentativa de suborno, um abuso de autoridade ou autoridades usando poder em benefício próprio ou tentativa.
E essa tentativa chega ao homicídio seguido do confisco da propriedade que não pertencia ao rei, era de Nabote. Depois, a posse indevida após a morte, enriquecimento ilícito. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o capítulo 21 aqui do livro de Reis mostra uma trama de corrupção política. Mostra uma autoridade usando do poder para usurpar algo de alguém que não lhe pertencia. É incrível perceber Acabe e Jezabel, reis de Israel, ali governando em Samaria, entrando na vida de um homem chamado Nabote e desejando aquilo que aquele homem possuía, que era um terreno, era uma vinha ao lado do palácio. Você precisa entender o seguinte, não era qualquer terreno. E na história, você precisa entender um pouquinho o contexto histórico, as propriedades eram passadas de gerações a gerações, do tetaravô para o bisavô, para o avô, e agora havia chegado nas mãos de um homem chamado Nabote. Ele possuía uma vinha, e o palácio foi construído ao lado dessa vinha. E agora o rei quer a vinha do cara. O rei desejando mais um pouco do que já possuía, e a sua mulher dando os passos que ele não conseguia dar, por ser um homem fraco. Essa mulher que nós lemos aqui, Jezabel, é a mesma mulher lá do capítulo anterior, 18 e 19 do livro de Reis, quando ela ficar sabendo que Elias enfrenta os 400 profetas de Baal, 450 e mais os 400 de Aserá, e toda aquela história onde Deus vem com fogo do céu e queima e humilha os profetas de Baal, e eles são todos mortos. E essa mulher sabe da história, e ela se levanta para dizer que amanhã, do jeito que aconteceu com eles, vai acontecer com você. E essa mulher se posiciona em perseguição ao profeta Elias. Agora é aqui a mesma mulher se levantando para dar passos na direção de acabar com o Nabote. A propósito, deixa eu falar um parênteses muito sério aqui às mulheres e aos homens. Acabe, ou melhor, Jezabel, ela só prevalece quando ela encontra um Acabe. Isso é muito sério. O espírito de Jezabel, de domínio, de controle, de manipulação, ela só tem espaço quando o homem é fraco, quando o homem se exime da responsabilidade que Deus lhe confiou como líder. E aqui nós vamos encontrar uma segunda citação, onde Acabe, na sua fragilidade de liderança, é engolido por uma mulher, pela sua esposa, e você vai ver toda a corrupção e trama nesse sentido. O tema da mensagem de hoje, querido, é exatamente isso. A trama dos corruptos versus o governo divino. Como é que acontece essa história? Como Deus se porta, o nosso Senhor, quando Ele percebe a corrupção instalada, ou a trama dos corruptos, tentando destruir, tentando manipular, tentando agir com o poder para benefício próprio. Nós vamos ver desde o início como se concebe esse plano de corrupção, e nós vamos claramente observar que esse caminho não é nada diferente do que ora, neste momento do nosso país, nós estamos passando. Eu tenho então hoje a missão de denunciar publicamente a malandragem que alguns dos nossos políticos e autoridades do nosso país tentam mascarar como se fosse possível, e tocar a trombeta quanto ao posicionamento que a igreja precisa ter como a voz de Deus no meio de uma nação corrupta. Claramente, querida, enquanto muitos pensam, e eu estou dizendo aqui muitos cristãos, pensam que nós precisamos orar apenas num momento como esse, e eu creio que nós devemos orar e muito, sim, mas, querida, eu creio de todo o meu coração que Deus espera mais de nós. Você não precisa ser nem cristão para você se manifestar num posicionamento contra a corrupção. Mas como povo de Deus, Deus espera mais de nós. Eu pretendo hoje não apenas me posicionar, volto a dizer, como servo do Deus Altíssimo e não como aliado de algum partido político.
me posicionar à luz da palavra de Deus e deixar claro que eu estou certo de que eu não posso fazer justiça, pois só Deus fará justiça. Mas eu creio, querido, que eu posso participar ativamente com aqueles que já estão engajados nessa missão da luta contra a corrupção. E mais do que isso, eu devo, como líder, pastor, servo, nesta igreja, desta igreja, conclamar a igreja de Jesus a um posicionamento diante da corrupção instalada no nosso país. Então eu quero fazer isso olhando para a palavra. Eu quero fazer isso à luz das Escrituras, porque o posicionamento nosso tem que ser regido pela palavra, amém, amados? Para que a gente ande em segurança. Agora o que eu creio ao final dessa meditação hoje. Eu espero que você hoje se sinta encorajado a tomar a postura ativa e não passiva diante da realidade que nós estamos como Brasil. Mais do que isso, querido, eu quero declarar já nisso dessa palavra aqui, que a trama dos corruptos não prospera diante do governo divino e da justiça de Deus. O sistema aparentemente funciona, mas deixa eu te dizer, isso já foi conquistado na cruz em Cristo Jesus, amém. Amém. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Há uma certa ilusão na mente daqueles que estão prosperando com a corrupção. É de que eles vão passar ilesos por isso. Mas o destino deles, a Bíblia deixa muito claro que o ímpio não prosperará. Ainda que na terra pareça que ele prospere, o fim dele é a desgraça. Mais do que isso, a desgraça recai sobre a descendência. Agora eu quero trazer uma palavra hoje dizendo o seguinte: Deus separa as duas coisas, o corrupto da corrupção. Deus condena a corrupção, mas Deus continua amando o corrupto e esperando a mudança de vida dele. Essa palavra aqui, meu amado, é uma palavra de condenação à corrupção, mas de esperança para o corrupto também, em nome de Jesus. Antes de falar mais um pouco, quero dizer o seguinte: não vamos sentar do lado de cá como se nós não fôssemos corruptos também. E nós estivéssemos apontando o dedo para os políticos, porque cabe a cada um de nós hoje, com integridade, se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, mostra a minha própria corrupção em nome de Jesus e me liberta também. Porque nós também temos as nossas próprias corrupções. Que Deus tenha misericórdia de nós hoje, e Ele fala ao nosso coração hoje. E traga favor dEle, graça dEle. Vamos começar então vendo como se desenha a trama da corrupção. Vamos lá? Tudo começa, meu amado, pela ganância, pela insatisfação, pela inveja. É o mesmo princípio do Éden. Deus havia entregue tudo para Adão e Eva, mas o diabo lança uma semente. A semente é de insatisfação, a semente é de desejar algo que eu não tenho, a semente é de inveja. Você pode ser como Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa história aqui desse texto vai mostrar exatamente isso. O coração do rei começa a ser pego quando ele começa a olhar para algo que não lhe pertence e ele começa a desejar aquilo que pertence a uma outra pessoa. Ele começa a invejar a vinha de Nabote. E essa semente de inveja gera insatisfação. Para mim, amado, o nascimento da corrupção, o que instiga o suborno, é o desejo insaciável. É o anseio por ter mais, meu amado, como se aquilo que eu tenho não bastasse. Não bastasse. E eu gosto de pensar desde as coisas pequenas, né? Porque o diabo sempre começa lançando sementes que você diz assim: ah, mas isso não é nada, né? É o cara que ele pode ir a um restaurante pela empresa e se alimentar e pegar a nota. E aí qual é a pergunta mais natural que você ouve? Qual o valor que você quer? E aí, porque você está insatisfeito com o patrão, com o chefe, com a empresa, está insatisfeito com a grana que você está ganhando, sabe o que você diz? Põe 20 aí a mais. Era 60, você pede 80. E o diabo começa a instalar corrupção no seu coração. Daqui a pouco 20 já é pouco para você, porque ele vai aumentar a sua insatisfação. E ele vai dizer: pede 40 mais. Daqui a pouco você joga muito mais. E daqui a pouco, sabe o que acontece? Isso já não basta para você. E você começa então a fazer outras coisas que até então você não fazia. Movido pela inveja, pela insatisfação e pela ganância. Tudo começa por esse caminho.
É assim que acontece no coração do rei. E nesse processo, amado, a gente passa a olhar para nós, e não interessava para o rei se a vinha ali satisfaria, ou se satisfazia o Nabote, mas a ele satisfaria, então ele queria. É a mesma semente do Éden. Não basta o que Deus te deu, pega o que não é seu. E o rei queria então a vinha de Nabote. Agora eu pergunto, ele era rei, gente, ele precisava daquela vinha? Ele podia instalar a vinha onde ele quisesse ou não? Ele podia fazer o que ele quisesse, cara. Mas o rei, embora tivesse tudo que ele pudesse ter, o interesse dele era possuir algo, movido pela inveja e insatisfação. Essas coisas corrompem o coração do homem e inicia dentro dele uma teia de corrupção. O segundo passo da trama da corrupção é desejar a qualquer preço o que não me pertence. Curiosamente, o texto diz no versículo 3 do capítulo 21, que o rei Acabe chega a Nabote e diz o seguinte: eu quero a tua vinha, e o alvo do rei era construir ali a horta dele, amado. Eu quero, e eu darei em troca a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o valor. Pode pedir. Querido, aqui a gente vai ver o segundo passo da trama da corrupção. É quando a gente é tomado pelo desejo de possuir algo que não me pertence a qualquer preço, e eu vou pagar o que for para possuir aquilo. Então, interessante perceber o que está acontecendo aqui é o seguinte: o rei chega para Nabote e diz: quanto é que vale, Nabote? 100 mil? Beleza, mas eu quero. Dá o preço. Nabote podia dar 500 mil, porque o rei estava dizendo assim: eu pago, eu compro, eu vou fazer. Agora presta atenção que o rei está fazendo isso com dinheiro, como rei, que precisa ser usado para dar comida na boca daquele que não tem daquela nação. Ele está usando para conquistar o que ele quer, a qualquer preço. A corrupção tem essa veia, meu amado, onde nós somos tomados pelo desejo de possuir algo que não nos pertence, e que nós vamos, pela insatisfação, fazer qualquer proposta e pagar qualquer valor. Nesse desejo desenfreado vem então as oportunidades do suborno, da propina. Você se vende, vale qualquer coisa, vem as propostas indecentes, e o desejo desenfreado, querido, tem capacidade de cegar. Se você não consegue, que foi o caso do Acabe, então você volta para casa frustrado. Vem o terceiro passo da trama da corrupção. O aborrecimento e a indignação por não conseguir o que eu quero comprar é alimentado pelo reforço dos maus que me cercam. O texto diz que o rei volta para casa, para o palácio, e ele vai para o quarto indignado, furioso, aborrecido. Ali ele entra, não quer falar nada com ninguém. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, não quer comer, se recusa. Mas então a sua mulher vem, entra no quarto e pergunta por que ele está aborrecido, por que não come. Ele diz por quê, conta a história de Nabote, que ele quis a vinha, ele não quis vender. E aí sabe qual é a palavra dessa mulher? Olha o jeitão que ela fala com ele. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Ela sabia o marido fraco que ela tinha. Ela sabia. Ela vira para ele e fala o seguinte: tudo bem, é assim que você age como rei de Israel? Ô, seu fraco, levanta daí, come e vamos lá. Só que ela sabe que o cara não ia fazer. Sabe o que ela faz? Ela diz o seguinte: levanta daí, ô seu fraco, e deixa que eu vou resolver esse negócio para você. Jezabel só se levanta quando ela encontra um Acabe. E mostra que o aborrecimento e a indignação desse rei é alimentado pelo reforço daquela mulher má, da sua mulher. Toda vez, meu querido, que o seu coração for tomado pela corrupção, presta atenção, é como se fosse um imã. Quando você estiver desanimado porque não deu certo a sua proposta, alguém vai chegar em você e vai dizer: não desanima, mano, nós vamos conseguir aquela grana. Não, para aí, vai dar certo. Porque o diabo, ele articula os maus para alimentar o coração do corrupto. Como isso é sério?
É como o marido que quer ser fiel à mulher, mas o diabo começa a dizer para ele: meu querido, olha para a tua mulher, essa mulher só reclama de ti, rapaz, está cheio de mulher no teu trabalho dando em cima. E o diabo começa a alimentar a corrupção da infidelidade no seu coração. E você está vivendo essa luta porque você sabe que o desejo de Deus é que você honre a sua esposa, é que você honre os seus filhos pela fidelidade. Mas o diabo vai pegar, meu amado, homens maus lá no seu trabalho, cujo coração já está corrompido, para dizer para você: rapaz, o que é isso, rapaz? Ela não precisa saber. E o diabo vai reunir pessoas à sua volta, para que seu coração seja corrompido. É desse jeito que o diabo trabalha. Você não tem força para fazer? Mas o diabo reúne gente do teu lado, para te dar força e te levar para o mal. Quarto passo da corrupção. A trama da corrupção, ela é construída aos poucos, mas ela vai chegar no elemento da autoridade estabelecida. E o versículo 7 vai mostrar claramente, querido, o mau uso do poder e da posição de autoridade. A Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por quem, gente? Por Deus. Olha o que diz em Romanos 13, versículo 1 e versículo 4. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E aí algumas pessoas vão dizer bem assim: pastor, mas eu não acredito que Deus botou quem está no governo aí para governar, não. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos falando de soberania aqui. Quem colocou foi o povo. Mas Deus estava sabendo e no controle e na soberania de tudo isso aí, sim ou não? Você acha que se Deus tivesse querido colocar outros, Ele não teria colocado? Porque a Bíblia diz que até o coração do rei está na mão do Senhor. Por que Ele não ia mover o coração da nação? O problema que está acontecendo na nossa nação, o problema que está acontecendo nesse texto aqui, é que quem foi posto em autoridade não está entendendo que foi exposto em autoridade para cumprir o propósito que Deus levanta a autoridade. Olha o que o texto diz aqui sobre qual é o papel da autoridade. Olha lá. O texto de Romanos 13 diz assim: pois ela é serva de Deus para o seu... Você sabe para quê? Para o seu mal ou para o seu bem? Para o seu bem. Você sabia que toda autoridade ela é levantada por Deus para o bem da nação? O que está acontecendo em Israel aqui então é o quê? É um rei e uma esposa do rei usando a autoridade para o bem da nação, para o bem do povo, para o bem de Nabote, ou para o seu próprio bem? Próprio bem. É a mesma crise que nós estamos vivendo no nosso país. O problema é que quando a corrupção domina o coração do homem, ele esquece a razão para a qual ele governa. Agora presta atenção que isso pode acontecer no governo, isso pode acontecer dentro da nossa própria casa, eu como marido, você como mulher. Isso pode acontecer como você, como patrão lá na sua empresa, isso pode acontecer em qualquer ambiente, meu amado. Em que você como líder, por exemplo, de célula, esquece que a sua liderança, a sua autoridade foi estabelecida para abençoar, para proteger, para cuidar e para o bem daqueles que estão debaixo da sua autoridade. A trama da corrupção, ela chega no ponto de distorcer o propósito da autoridade estabelecida. Em quinto lugar, a mentira com falta de pudor e ética moral. A trama da corrupção, amado, inevitavelmente envolve mentiras. Mais do que isso, ela vai romper a moralidade e a ética, o pudor, e ela vai romper com tudo isso para cumprir e conquistar o que se quer. É o que acontece aqui com o rei Acabe e Jezabel. Quando ela vê o rei naquela condição, ela vai e diz: levanta daí, come, deixa que eu vou resolver. E ela vai. E essa mulher começa, a trama da corrupção já está instalada no coração dela, e ela então faz o quê? Ela vai escrever uma carta às autoridades de Nabote, ela vai selar com o selo do rei, ela escreve a carta como se ela fosse o rei. E ela manda essas cartas às autoridades de Nabote, aos nobres da cidade de Nabote, e a orientação dela é o seguinte: conclama um dia de jejum,
reúne o povo, põe Nabote no meio do povo e diga o seguinte: pega 2 homens, aí esses homens, para entender, são homens malignos, homens maus, vadios, filhos de Belial, sem caráter. Agora, por que malignos? É muito importante entender. Por que malignos? Porque a definição é maligno. Porque esses homens se levantaram para mentir contra um homem que era justo. E eles vão e mentem dizendo que ele está blasfemando contra Deus e contra o rei. Quem é o pai da mentira, meu querido? Quem é? O diabo. Por isso eles foram considerados homens malignos de mau caráter, de mau coração. Essa é a ação da trama da corrupção. Mentira com falta de pudor e ética moral. Ela manipula autoridades, ela não tem restrição alguma, não há ética, não há consciência moral. O pensamento de Jezabel é: vamos eliminar do caminho quem aparecer. A corrupção, ela não tem freio e nem limite, ela passa por cima sem qualquer dor. 6º lugar, articulação maligna para tirar do caminho quem for preciso. 1 Reis 21, 8 a 10, mostra Jezabel usando homens para mentir, vadios, como falei. A corrupção, queridos, vai trabalhar do mal com o mal e a favor do mal para conquistar o que se quer. 7º passo da trama da corrupção é a consumação do ato planejado. Porque ao escrever as cartas, a Bíblia vai dizer que os homens fazem conforme a orientação de Jezabel, e no final aquele homem é convencido por toda a sociedade que ele é injusto, ele é apedrejado até a morte, e nesse caso então nós vamos ter aqui o homicídio com confisco da propriedade alheia. Então, amados, presta atenção. Nós não estamos como brasileiros vivendo nenhuma situação singular no que diz respeito à corrupção. Mas nós estamos vivendo sim, para mim, um novo momento, atípico sim, quanto ao posicionamento de alguns setores da sociedade e de outras autoridades constituídas por Deus no nosso país, que entendendo o seu papel e sua responsabilidade, consideram o que está acontecendo como inaceitável e como algo sobre o qual nós precisamos nos mobilizar como cidadãos e como povo de Deus. Então, qual é a pergunta principal de hoje à noite? Qual deve ser a nossa postura como povo de Deus diante da trama da corrupção? Eu quero que você saia daqui com esse coração. O que Deus espera de mim e de você, quando a gente encontra uma trama de sujeira, de imundície, seja na minha casa, seja na minha empresa, seja na minha nação. O que fazer? Eu quero lhe dar 4 respostas que encontro nesse texto. A primeira delas, olha o versículo 17 a 19 do capítulo 21. A Bíblia diz assim: então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Elias então era quem? O profeta de Deus. A Bíblia diz que no meio daquele contexto então, de corrupção política e moral, Deus chama um homem chamado Elias e diz o seguinte: vai encontrar-se com Acabe. Acabe era quem na história? Ele era o corrupto, certo? O corrupto. O rei de Israel que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. Presta atenção no que acontece aqui, o primeiro passo. Deus espera de mim e de você que nós, eu e você, precisamos ir ao encontro da corrupção e do corrupto. Ir ao encontro. Deus chama Elias e diz: cara, vai até o rei. E quando chega lá, você diz assim: você assassinou um homem e lhe apossou da sua propriedade. Deus, querido, vai me ensinar com isso que a proposta de Deus para a igreja, para um homem, para uma mulher de Deus no meio da corrupção, sabe qual é? É que nós tomemos uma postura ativa e não passiva diante da corrupção. Se levanta, vai até o corrupto e enfrenta o corrupto e a corrupção. Isso significa, querido, que é responsabilidade do povo de Deus se posicionar contra ações de corrupção e toda trama. Eu espero em nome de Jesus que você e eu, como homens e mulheres de Deus nessa nação, não estejamos passivos diante do nosso momento político.
eu quero mais do que isso dizer que nós precisamos orar por esse homem chamado Deltan Dallagnol. Nós precisamos clamar por ele, pela sua família, mas não é só por ele. Deus tem levantado outras autoridades, não só procuradores, mas juízes cristãos no nosso país, que não em prol de uma causa cristã, não é isso, mas em prol de uma justiça sobre o nosso país. Nós precisamos nos levantar com eles, queridos. Nós precisamos nos posicionar corajosamente, indo ao encontro da corrupção e do corrupto. Mais do que isso, segundo passo, o que fazer diante da trama da corrupção? Nós precisamos denunciar a corrupção e o corrupto. Não é só ir ao encontro. É muito interessante porque Elias levanta-se e vai ao encontro. Mas o texto mostra mais do que isso. O texto mostra que quando ele encontra-se com Acabe, ele denuncia a corrupção. Olha o texto, diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade, e acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? E ele responde, eu encontrei, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. O texto continua dizendo, versículo 23, assim, e acerca de Jezabel, o Senhor disse, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. O que o texto está dizendo aqui, vai além daquele contexto do momento ali, que é o contexto de Acabe seguir o conselho da mulher, mas está dizendo o seguinte, ou melhor, está dizendo até o seguinte, a nação de Israel hoje se tornou uma nação idólatra, porque o rei, na fraqueza dele, aceitou os conselhos de Jezabel de estabelecer ídolos no meio da nação. O profeta está denunciando abertamente o corrupto e a corrupção. Os corruptos eram o rei e Jezabel. E a corrupção era exatamente aquilo que nós narramos aqui. Amados, o texto de Isaías capítulo 5, olha comigo, versículos 20 a 23, vai falar sobre os ais ao suborno. O texto diz assim, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas. Do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno, presta atenção, ai daqueles que por suborno inocentam o culpado, mas negam justiça ao inocente. Gente, sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o diabo, que é quem semeia toda a corrupção, a trama dos corruptos, porque a destituição de um poder para o bem só pode vir do inimigo, que foi o mesmo que ele tentou fazer no céu, quando ele tentou destituir Deus. É o mesmo espírito maligno. Agora presta atenção, que esse espírito maligno, ele semeia no meu e no seu coração a corrupção, sabe como? Dizendo o seguinte, cara, isso não é tão mal assim. O problema é pegar uma notinha com 50 pila a mais. Sabe o que ele está fazendo? Ele está querendo ensinar você a chamar de bem o que é mal. De doce o que é amargo. E essas coisas vão entrando no seu coração e no meu. Tudo bem? Uma mentirinha não é nada demais. Qual é, cara? Essa semana eu chamei a Martinha, na quinta-feira, saímos para um cafezinho. Na segunda-feira eu tinha vivido um momento e tinha tido uma atitude que eu sabia diante de Deus que aquela atitude ela era má aos olhos do Senhor. Sabe, amados,
o que o diabo quis semear de segunda-feira para frente no meu coração? Foi assim, ó. Isso não é nada, cara. Deixa de bobagem. Ah, para que falar com a Marta? Ah, para que conversar com ela? Ah, cara, é demais isso. Sabe o que o diabo estava semeando no meu coração? O mal não é mal, isso aí é bem, cara. Isso é bobagem. É desse jeito que o diabo vai me levar para a destruição, se eu acreditar. Chamei minha esposa para um café da manhã e falei, mozão, eu preciso falar com você algumas coisas aqui, que o diabo está dizendo que é bem, mas não é. Eu sei que é mal. Eu preciso denunciar isso aqui. Denunciei, chorei, falei com ela me abençoou. É assim, sabe por quê? Porque eu não quero sementezinhas aqui que vão chamar de doce o que é amargo. Eu sei qual é o final dessa história. Você está entendendo o que o Espírito está falando com você? A corrupção vai entrando na nossa vida dessa maneira, sutilmente. Quando nós compramos a nossa casa há 5 anos, vocês sabem que nós estamos vendendo a casa agora, né? Mas não é pelos 8 meses que a gente vai passar fora, que fique claro, né? Já tem 1 ano que a gente está vendendo a casa, que é para ficar mais perto aqui. Não vamos vender, vamos comprar um apartamento em nome de Jesus. Ora por isso, queremos vender até dezembro, né? Quando nós compramos essa casa, estávamos na negociação, quase tudo pronto. Quando eu sento com o construtor e o contador dele, para fechar ali os detalhes, o contador disse para mim o seguinte, olha, só tem um detalhe, nós não vamos declarar a casa pelo valor tanto. Era 40 mil reais a menos que eles queriam que eu assinasse o contrato. Eu não falei nada na hora, mas levantei, saí, fui para minha casa e falei para Marta na hora que cheguei em casa, mozão, esquece a casa, não é nossa. Contei para ela, Martinha, muito tranquilo, mozão, nós não vamos entrar já na nossa casa na corrupção de jeito nenhum. Eu lembro que eu fui para casa, eu peguei a Bíblia, fui para o meu Getsemane e falei ao Senhor, eu só queria uma palavra para falar para ele, porque eu não quero só dizer que eu não vou ficar com a casa, eu queria uma palavra tua. E Deus me levou para esse texto que diz assim, ó, ai daquele que por suborno inocente o culpado. Eu falei, cara, isso é suborno, cara. Eu liguei para ele então e falei assim, querido, olha só, eu quero te agradecer por todo o teu tempo comigo, papá, com a Marta, você foi super gentil, o cara realmente foi muito gentil. Eu disse, só tem o seguinte, eu não vou ficar mais com a casa. Ele não acreditou, porque já estava fechado o negócio, do ponto de vista até moral e verbal. Só que eu disse para ele o seguinte, cara, eu não posso ficar e vou dizer para você por quê. Porque a proposta que você me fez naquele banco lá envolve suborno, mano. Eu tenho que dormir com a minha cabeça em paz. Deixa eu te falar mais. Cara, não é só a questão minha, é você também, é a saúde da tua vida e a saúde da nossa nação. Nós não podemos ser coniventes com isso, cara. Pode ser normal, mas para mim não é. Quando eu falei isso para ele, sabe o que ele me respondeu? Ele disse para mim assim, ele sabia que eu era pastor, ele falou, pastor, desculpa, foi uma ideia do contador, também não trabalho assim, mas eu aceitei, eu errei, eu deveria ter dito que não. Mas se eu queria você naquela casa, agora é que eu quero mesmo. Nós vamos fazer integral o contrato e tal, e realmente foi maravilhoso mesmo, Deus fez e tal. Glória a Deus. Mas essa semana, 5 anos depois, eu estava almoçando aqui perto, e depois terminou o almoço, a Marta e as crianças voltaram para suas atividades, e eu vim para cá, mas antes eu fiquei um tempo ali e eu comecei a orar. Eu estava pedindo a Deus, para Deus colocar na minha mente algumas pessoas para orar. E Deus, depois de 5 anos, me trouxe esse cara à mente. Foi assim, uma lembrança forte dele. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Quando eu liguei para ele, eu falei, olha, ele já me atendeu. Oi, pastor Tess, tal. Ele tinha gravado, eu vi que ele tinha gravado o meu telefone. Tudo bem, conversei com ele um pouco, queridos. E eu então falei para ele que eu tinha ligado, porque eu estava orando, e Deus tinha me trazido à memória ele. E eu queria realmente saber se eu podia ajudar a família e tal. E disse algumas coisas para ele. Depois falei, olha, eu queria só dizer também que eu estou vendendo a casa. Mas eu quero agradecer a você, cara, porque você deu tempo, você deu esforço, você investiu recursos para aquela casa, e a minha família foi abençoada e feliz esses últimos anos que a gente viveu lá, né? Esses últimos 3 anos que a gente vive nessa casa lá, 4 anos. Rapaz, sabe o que ele disse para mim assim? Eu me sinto amado com essa tua ligação. Ele é um homem que não conhece Deus, mas deixa eu dizer para você, quando eu terminei a ligação lá, por ele, pela família, abençoando, eu saí de lá pensando, será que eu poderia ter feito essa ligação e orado por aquele homem se eu tivesse aceitado o suborno?
Você consegue entender o que Deus está falando conosco? Você não sabe o que significa dizer não para o suborno. Mas cada não que você dá para o suborno na sua vida pode ser a salvação de alguém lá na frente, meu amado. Alguém lá na frente. Deus precisa ter nessa nação homens como eu e você, que embora tenhamos oportunidades, porque nós temos. E vocês, amados, que estão no mercado de trabalho, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é diferente de mim que estou aqui dentro desta igreja, não. Não é diferente. Há menos de 2 anos, eu quero contar isso aqui para a glória de Deus. Eu recebi um empresário na minha sala, dizendo que Deus tinha abençoado a vida dele, ele queria entregar um dízimo para a igreja. Mas ele queria do dízimo tirar um valor para abençoar a minha vida e a Marta. Só para você entender que esse valor pagaria o financiamento da minha casa. Eu olhei para ele e disse: meu querido, eu não posso aceitar isso de você. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, foi por eu ter feito aquilo. Não aceitei. Não posso, meu querido. O dízimo é do Senhor, mas você, e o papo era sincero, você é o sacerdote, as primícias eu quero tirar para a tua vida. Eu falei: cara, isso é Antigo Testamento, Novo Testamento não tem esse negócio não. Todos nós somos um reino de sacerdotes. Eu tinha a chance de me sujar, meu amado, naquele dia. Deus me livrou daquilo. Porque eu quero, meu amado, ter autoridade para falar de suborno na minha vida. Eu não vou me sujar. Deus precisa levantar uma nação de homens e mulheres que não se entregam à corrupção. Que não se sujem. Que não se contaminam. Que não vão aceitar se vender. Negociar seus valores. Por favor, meu irmão, dá um grito de basta na tua vida se o teu coração está envolvido por essa sujeira. Em terceiro lugar, definir a corrupção como mais do que pagamento de propina e enriquecimento ilícito. Ou seja, só um mal moral ou social. Não, querido. A corrupção é um mal espiritual. Presta atenção. Mal espiritual. E como todo mal, ele precisa ser erradicado, arrancado do nosso meio, da nossa vida, do nosso coração, da nossa nação, da nossa família. Agora, o texto mostra isso. Porque o texto vai dizer que o confronto de Elias com Acabe, sabe qual é? Que ele está indo contra o próprio Deus. Que ele está levando o povo à desgraça. Se a autoridade, meu amado, tem o propósito de amar, proteger, cuidar e fazer o bem daqueles que estão debaixo da nossa liderança, e Acabe estava fazendo o oposto daquilo, então, meu amado, Deus tinha que denunciar. Isso é um mal espiritual. Ele estava agindo como líder, contrário àquilo que era a sua função de autoridade, fazer o bem. Toda vez, querido, que uma autoridade se corrompe, ele começa a exercer a autoridade não mais para cumprir o propósito pelo qual Deus o colocou. Por isso que é um mal espiritual. E aí nós não podemos nos calar. Toda autoridade corrupta está indo contra o propósito espiritual central pelo qual Deus o levanta, proteger, fazer o bem do povo. Deus vai intervir. Essa foi a razão porque Deus não deixou impune a pessoa de Acabe e Jezabel. Ele levanta Elias para confrontar. Deixa eu dizer o que eu creio. Enquanto nessa terra, queridos, a igreja de Jesus representa Cristo. Ele vai nos levantar para dar passos no meio da nossa nação que sinalizam que a terra, contudo, a Bíblia diz que jaz no maligno, ela não vai se entregar à maldade e à corrupção deliberada enquanto o povo de Deus se levantar para dizer não a essa maldade. Eu creio que a luz está presente no meio das trevas para dar sinal aos que estão desorientados, perdidos, que há outro caminho. E a Bíblia diz que eu e você somos chamados para ser o que nessa terra? Luz. Sal e luz. O sal está presente no meio de uma sociedade estragada para não deixar que ela se corrompa por completo. Então é a nossa vez e a nossa responsabilidade. Quando nossas autoridades são corruptas, elas estão indo contra o propósito da autoridade divina. Quero concluir. Chegamos ao ponto crucial. Trama dos corruptos versus governo divino. A pergunta é, nessa batalha, quem vencerá? A resposta certa é, Cristo já venceu na cruz. Amém, queridos? Cristo já venceu na cruz. Não prevalecerá, ainda que aparentemente na terra,
ela possa estar crescendo, a Bíblia diz que o destino dos ímpios já lhe está proposto. Não obstante, querido, há uma palavra final de esperança nesse texto, para todos aqueles que estão enredados na trama da corrupção. Então, como é que o texto termina? Olha comigo para o versículo 28 e 29. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Como é que a história termina? A história mostra o seguinte, que a justiça de Deus, que condena a corrupção, dá uma nova chance ao corrupto quando este se arrepende. Percebe como termina a história de Acabe? A Bíblia diz que ele se humilha, e Deus vê a humilhação de Acabe diante do Senhor. Veste roupas de saco, jejua, começa a ter uma postura diferente. A Bíblia diz que Deus então levanta aquela mão de punição de Acabe e lhe dá uma nova oportunidade. Sabe o que eu quero neste momento final? Eu quero terminar orientando você que porventura esteja envolvido em qualquer tipo de corrupção. Primeiro, a palavra de esperança é: se humilhe diante do Senhor, se arrependa, porque Deus vai lhe dar nova chance de recomeçar. Você crê nisso? Isso é lindo do jeito de Deus trabalhar conosco. Ele diz não à corrupção, mas Ele diz para o corrupto: cara, eu te perdoo, se arrepende. Se arrepende. E Ele dá nova chance. Por fim, eu queria ajudar você como igreja a entender que talvez você diga: pastor, mas graças a Deus eu estou fora dessa trama. Sabe o que é a minha palavra para você? É o seguinte: que bom, mas cuide-se, porque a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, alerta, cuide, olhe para que você não caia. Amanhã, hoje à noite, você pode ser convidado a uma trama da corrupção. Abre os seus olhos, presta atenção. Mas eu quero fechar essa mensagem convidando você a orar. A orar e a tomar uma postura prática. Como eu disse, eu não creio que só oração basta para esse momento. Essa lista de apoiamento aqui é sobre um projeto de lei de iniciativa popular que nós pretendemos, como igreja, apoiar juntamente com a igreja brasileira em relação às 10 medidas contra a corrupção. Só para você entender o que significa isso, dia 2 agora, dia 2 de setembro, ao redor de todo o nosso país, nós estaremos levando as assinaturas para as procuradorias, as bases de procuradoria das cidades, para que então seja o primeiro momento de manifestação da população brasileira em favor dessas 10 medidas contra a corrupção. O que nós queremos como Igreja Batista Monte Serra é levantar 17 mil assinaturas. Só para entender, nós somos 1.300 e 1.000 de nós levam uma folha dessa aqui. Nós já temos ali fora no balcão um primeiro número de pessoas que já fizeram assinaturas. Desde terça-feira estamos fazendo, toda a liderança da igreja assinou, mas eu também levei a minha folha, a Marta também, aqui tem 16 assinaturas. Vou pegar, por exemplo, dos meus vizinhos, né? Porque nós queremos até o dia 2, né? Na verdade até domingo que vem, aqui fazer daqui um ponto realmente de coleta dessas assinaturas, para que a gente possa no dia 2 levar juntamente com as outras igrejas da cidade também para a procuradoria aqui no nosso estado, ok? Meu amado, é hora de a gente se posicionar, da gente dar um grito com uma ação prática também para isso, ok? Então preencha direitinho isso aqui, eu encorajo você a participar conosco disso. Mas nós temos que sair daqui sabendo como orar. Eu queria lhe dar 2 perspectivas de oração. Primeiro, sobre a corrupção. Como é que você vai orar sobre a questão da corrupção? Quero convidar você a orar para que toda a corrupção, tudo que está oculto, venha à luz e seja destronado todo o principado detrás dessa sujeira de corrupção no nosso país. Então ora mesmo,
para que Deus revele toda a sujeira que está embaixo do tapete, certo, querido? Pode orar por isso, Deus faz isso. Mas nós precisamos orar pelo corrupto também, amém? E o meu desafio para você orar pelo corrupto é que toda autoridade na nossa nação que está envolvida com corrupção se arrependa profundamente dos seus atos e receba de Deus, pela graça, uma nova chance para recomeçar. Deixa eu dizer o que eu creio, que se nós orarmos pela nossa autoridade dessa maneira, Deus vai fazer isso. Deus vai começar a convencer mentes e corações que estão perdidos na corrupção. Deus é capaz de fazer isso através de visão, de alguém ter uma visão lá no seu quarto, de uma revelação, de um sonho, de um homem de Deus que Deus vai encostar naquele cara, de uma palavra profética. Deus pode usar o que Ele quiser. Deus pode falar com quem Ele quiser. Eu quero convidar a igreja a se posicionar hoje, nessa noite aqui. De todo o meu coração, igreja, eu amo esse país. Deixa eu falar de uma mentira que eu tenho ouvido por aí, que é gente dizendo que não tem mais chance para o nosso país. Melhor é ir para fora do nosso país. Para com esse papo em nome de Jesus. Para de profetizar maldição sobre o nosso país e começa a profetizar bênção sobre a nossa terra, querido. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o... E se nós estamos orando para que Deus se torne o Senhor desta nação, essa nação será diferente para a glória de Deus. O futuro dessa nação não é de desgraça não, meu amado. E se você sair daqui, as pedras vão clamar. É responsabilidade nossa. Amém, amados? Nós. Então quero convocar essa igreja hoje à noite a se levantar como cidadãos do bem, como simples cidadão do bem, mas como cidadão do reino, dizendo: eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Eu não vou só orar também, mas eu vou me levantar engajado em relação a essa condição espiritual e moral da nossa nação. Amém, queridos? Se você quer se comprometer com isso hoje à noite, levar essas assinaturas para colher, né? Se levanta daí, dizendo também: Deus, me livra das minhas próprias corrupções em nome de Jesus. Se levanta e nós vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos ser homens e mulheres que proclamam a Tua justiça nessa terra. Nós queremos ser homens e mulheres que proclamam o Teu perdão nessa terra, o Teu amor, a esperança que há, Senhor, quando o homem se arrepende, quando o homem reconhece a sua condição de corrupção interior e diz e clama: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Nós queremos rogar nesta noite que o Senhor nos liberte da nossa própria corrupção. Tu conheces cada um de nós aqui, Senhor. Tu sabes quais são as áreas deformadas pela corrupção. Tu sabes quais foram os convites de Satanás, e que muitos de nós, Pai, no momento de fraqueza e fragilidade, fomos pegos. Pai, eu rogo nessa noite a santificação do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Santifica, Pai, é o Teu povo. Meu querido, se o Espírito te convenceu de algo no teu coração, seja no contexto familiar, seja no contexto profissional, seja no contexto de relacionamento, sabe, uma mentirinha: ah, mas eu não posso falar a verdade, e o diabo manda você mentir, você mente, e essa mentira se transformou num laço espiritual na tua vida. É a corrupção tentando tomar o teu coração, querido. Diga para o Senhor hoje: Pai, santifica a minha vida de toda corrupção, Pai. A que eu sei agora e aquela que eu nem vejo, Espírito Santo. É a ambição por poder, é a glória, é a fama, é o dinheiro ilícito. Fala: Espírito Santo, me santifica, Pai. Senhor, somos Tua igreja, Pai, povo santo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, a palavra de esperança para você hoje, amado, é que da mesma maneira que Deus tirou a mão de sobre Acabe quando ele se humilhou e se arrependeu, Deus vai tirar a mão da sua vida de justiça e vai ter misericórdia de você e vai lhe dar uma nova chance.
Querido, Acabe não soube usar essa nova chance. Nos capítulos seguintes, a Bíblia mostra como ele se corrompeu de novo. E o fim dele foi trágico. A descendência dele foi trágica. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, para agora, querido. Porque Deus quer ter misericórdia de você e da sua descendência. Rompe com o mal na tua história, meu amado, em nome de Jesus. Mas Deus, nós queremos pedir mais do que isso. Queremos orar pela nossa nação. Pai, traz à luz toda a corrupção, todo o mal. Revela, Senhor. Revela, Pai. Não deixa nada que está sujo, imundo, governando o nosso país, Pai. Traz à luz, santifica o nosso país, Senhor. A tua palavra diz que se o teu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a tua face, e se converter dos seus maus caminhos, nós estamos aqui nos convertendo dos nossos maus caminhos, Senhor. Tu ouvirás do céu, tu perdoarás os nossos pecados, e tu prometes que tu vais sarar a nossa terra. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor sare o nosso Brasil dessa imundície, dessa sujeira. Oramos, ó Deus, por aqueles que tu tens levantado, ó Deus, em combate a essa corrupção. Sustenta essas famílias, sustenta esses homens, protege do mal, livra do mal, e que eles sejam a voz profética do Senhor na nossa nação. E que nós possamos também, como cidadãos, e como cidadãos do reino também, do reino de Deus, ó Deus, enfrentar, denunciar e olhar para a corrupção como mal espiritual que afeta a nossa nação, e dizer não para ela, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém.